Bom, pessoal, tudo bem? Vou fazer esse vídeo aqui rapidinho, enquanto eu tô aqui indo pra casa. Eu tô vendo um vídeo que me enviaram, né? Eu também tenho acompanhado algumas questões sobre o assunto, sobre lá o canal Ciência e Verdade, né? O canal Ciência e Verdade do Dr. Afonso tá divulgando mensagens sobre o apóstolo Paulo. E ele fez 2 vídeos sobre o Shaul, na verdade é Shaul Rachali. E eu vou falar para vocês que toda a escritura ela tem que ser analisada, tá? Toda a escritura. E um cuidado que nós temos que ter quando vamos fazer críticas às escrituras é quando a gente não tem conhecimento de causa, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. O Paulo ele falou algumas coisas sobre a volta do Messias, e o Dr. Afonso ele distorceu as falas do Paulo. Gente, existe uma linguagem. Primeiro que Paulo ele está num tempo, né? Por exemplo, o Dr. Afonso criticou o Paulo sobre a questão do casamento, que ele estava falando em celibato. Não. A gente sabe que o templo foi destruído em 70, né? Por causa de uma revolta judaica. Houve ali uma revolta que Tito Vespasiano destruiu o templo sagrado. E houve uma perseguição ali também por causa daqueles que eram messiânicos. Então a gente vê muito claro que o Paulo está alertando, ele diz assim, olha, é melhor ficar como eu, e ele vai falar, por causa da presente perseguição. Mas que não pode acontecer que case, é melhor casar do que ficar abrasando. Abrasando é ficar sentindo um desejo. Você não tem controle sobre o seu corpo, é melhor você casar. Mas mesmo assim tereis tribulação na carne. Então Paulo está dando um conselho. Isso não é motivo de chamar ele de falso profeta. O segundo ponto que ele fala, ele está falando lá que Paulo fez uma profecia que Yeshua ia voltar. Todos nós falamos isso quando pregamos há anos. Eu ouço desde criança, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E o próprio Yeshua disse, eis que cedo venho. E cedo venho, no ano 100 ele falou isso. Tá? Então, é a linguagem bíblica. Ele está tratando, ele quer ficar. Por isso que eu estou falando. Eu acho que o Dr. Afonso tem que falar de ciência. De Bíblia, o senhor não tem essa capacidade de ficar falando. E eu sou crítico de Paulo. Sou crítico na questão teológica, mas para eu criticar ele, eu tenho que ter gabarito para isso. Eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer o evangelho todo, eu tenho que conhecer as escrituras, tá? Pedro fala de Paulo. Pedro vai falar de Paulo assim, o irmão Paulo escreve suas cartas da mesma forma que os ignorantes distorcem. Então veja só, um cuidado que tem que ter quando você vai ler as escrituras é você não distorcê-las. Vou parar aqui por um minuto. Uma das coisas que não pode ter é as pessoas interpretar a Bíblia errado. É o que está acontecendo aí no caso do senhor Afonso aí, que está interpretando tudo errado. Ele está falando, ele não está fazendo críticas sólidas. Paulo falou que Yeshua estava voltando, nós que estivermos vivos, ele está falando naqueles que estiverem no tempo da volta de Yeshua. Isso é evidente que ele ia falar, a linguagem é essa. Por que a linguagem é essa? Porque é a linguagem que ele estava aguardando. Então ele não está falando na profecia, ele está falando nós que estivermos vivos, as pessoas que estão aguardando o arrebatamento. Eu posso morrer falando igual ele. Olha, eu estou aguardando a volta de Yeshua, e Yeshua voltará, nós vamos nos encontrar. Quantas pregações a gente faz assim? É a linguagem que nós estamos falando assim, nós estamos esperando o Messias. Não é uma profecia. Então eu vejo que há uma certa ignorância. Eu acho que o Dr. Afonso aí, ele devia estudar mais antes de fazer vídeo na internet, querendo combater Paulo sem, no mínimo, conhecer. Há alguns pontos verdadeiros no que ele falou. Por exemplo, Paulo ele diz que ele é apóstolo, não pela parte dos homens. Mas nós vemos aí que Yeshua chamou 12 com testemunhos e tal. Então não tem 13º apóstolo. Aí Paulo é um Shalia no sentido de ser enviado, como Barnabé, como eu, como qualquer outro mensageiro da palavra. Então realmente só 12, Matias é o 12º. Meu alerta para vocês aqui, não tenho nada contra o Afonso,
não o conheço, e primeira vez que falo desse canal aqui. Eu tenho muitos amigos que acompanham o trabalho dele. Eu acho que é melhor ele ficar falando de ciência do que de Bíblia, é a minha opinião, tá bom? Eu acho que ele tá indo além do que ele tem capacidade de ir, e ele não deve seguir essa linha, tá? Porque o Paulo, ele tem muita coisa que serve, muita coisa que serve. Então a gente não pode descartar e simplesmente generalizar a fala, né? Querer que a gente tratar Paulo como uma pessoa que não tem aproveito. Você chamar ele de falso profeta dizendo tudo que ele falou não tem aproveito nenhum. O Dr. Afonso não pode fazer isso. Ele não tem esse gabarito para fazer uma crítica dessa, tá bom? Eu acho que você tem que acompanhar o que Yeshua falou, o que os apóstolos falaram, e aí você sim chegar a uma conclusão dos fatos. Ouvir de tudo, retém o que é bom. Você pode criticar Paulo numa fala, numa outra. Agora você chegar e chamar de falso profeta, ou vir querer questionar certas coisas que você não tem, você não está naquele tempo. Por que ele falou aquilo? Por que ele disse é melhor ficar sozinho? Os essênios faziam isso. Os essênios não casavam, gente. Então é uma questão de credo da época. E tanto que o Paulo ele vai falar que nos últimos dias aparecer pessoas com doutrina de demônio proibindo o casamento. Paulo não está proibindo o casamento, Paulo está aconselhando. Eu aconselho o jovem a não se casar. Eu aconselho. Por quê? Porque no tempo que a gente está, olha a realidade que a gente vive. Então, você consegue ficar sozinho, você vai servir o Senhor melhor do que você casar. Então, não acho que são críticas sólidas que ele está fazendo. Acho que tem outros pontos que a gente pode olhar. O Paulo, ele era um autêntico apóstolo, fazia parte dos 12, ou ele era um pregador, porque Atos 3 diz que ele foi chamado para ser pregador, com Barnabé e tantos outros. Então eu vejo que isso aí tem que ter cuidado ao sair divulgando isso na internet. Ele pode desviar pessoas que estavam prestes a conhecer a verdade. Cuidado com isso, é meu alerta.